Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, amém? No mês de dezembro todo nós temos falado sobre o Natal. E hoje nós vamos falar de 3 pontos sobre o Natal, sobre o nascimento, especificamente sobre o nascimento de Jesus, né? E nós podemos dizer que o nascimento de Jesus foi o maior acontecimento da história da humanidade. A concepção e o nascimento foi um momento histórico da humanidade e dividiu a história da humanidade em 2 partes, amém? Antes e depois de Cristo. Foi à toa que isso aconteceu? Não, porque Jesus mudou a história da humanidade. O nascimento de Jesus mudou o rumo da história. Por mais que estudiosos, filósofos tentem desqualificar a história de Jesus, a história de Jesus ela é real. A história de Jesus mudou a história da humanidade. Amém? Foi o maior milagre. Foi o presente que Deus deu a nós. O presente que Deus colocou no mundo para nós, que foi Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Deus é um Deus provedor. O maior ato de provisão da história foi qual? A nossa salvação. Foi o que Deus proveu para nós, o Salvador, o Cristo. Foi a maior provisão. Se eu perguntasse aqui, quantos irmãos têm aqui testemunhos de provisão do Senhor na sua vida? Muitos levantariam a mão. Muitos levantariam a mão da provisão do Senhor, mas a maior provisão que nós recebemos foi o Salvador, porque o homem se afastou de Deus pelo pecado, e Deus restaurou essa aliança, trazendo a provisão da salvação através de Cristo Jesus. Amém? E um evangelho que trata sobre isso, sobre essa vinda de Jesus, esse nascimento de Jesus, está lá em Lucas. Vamos abrir lá no evangelho de Lucas, vamos ficar de pé. Por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 20. Amém? Todos acharam? Quem não achou, grita misericórdia aí que o irmão te ajuda. Diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos
o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Senhor, obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor deixou essa palavra para nós lembrássemos daquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor é um Deus de provisão, um Deus que nos ama, um Deus que enviou o Salvador para nos resgatar. Senhor, obrigado. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Desse texto que nós lemos, nós podemos tirar 3 ensinamentos baseados nesse texto que Lucas deixou para nós. Nós podemos ver a divindade de Jesus, nós podemos ver a humanidade de Jesus e nós podemos ver as reações a essas notícias. E nós vamos ver cada ponto um por um. Nós vamos começar sobre a divindade de Jesus. O anjo falou assim aos pastores: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, o Cristo e o Senhor. 3 palavras que nós vemos nesse pedaço aqui, nesse versículo, que retratam e fazem referência à divindade de Jesus. O que é divindade? Que vem de Deus. Então, Jesus como Deus. E essas três palavras, elas fazem referência a Jesus como Deus. Como Deus. A primeira delas, como Salvador. No contexto judaico, Salvador era usado para direcionar a palavra para Deus. Somente Deus, o Deus Pai, o Deus Criador, recebia a palavra Salvador. Era somente direcionada para Deus. E ao chamar Jesus de Salvador, o evangelista, Lucas está dizendo que Jesus também é quem? Deus. Ele está colocando Jesus como uma divindade, Jesus como Salvador, Jesus como Deus, porque a palavra Salvador só era utilizada para fazer referência a Deus. Deus que nos salva, quem nos salvará dos nossos inimigos, Então sempre Salvador era utilizado para falar de Deus. Então Deus, Jesus como forma de Deus, veio para nos salvar dos pecados, veio para nos salvar da história do velho homem, da coisa do passado, veio para nos salvar para a vida eterna. Semana passada eu falei que Jesus veio para nos salvar de 3 coisas, Bom, Jesus veio para nos salvar de algo, nos salvar para algo e com algo. Então Jesus veio salvar de algo, do quê? Do pecado. Para algo, qual que é? Para um propósito, não é verdade? E salvar por meio de algo, através de quê? Da graça de Jesus, do amor imerecido, do favor imerecido. Então é isso que Jesus veio fazer como Salvador. A segunda palavra que nós lemos naquele versículo, Cristo, o Cristo. Cristo de origem grega e corresponde no hebraico como Messias. E Messias significa o quê? Ungido. No Antigo Testamento, as referências que nós temos é da palavra Messias. Todo o Antigo Testamento faz referência a Messias que virá, o Messias que virá resgatar o seu povo, o Messias rei que virá governar, Então, Messias significa o Cristo, significa ungido, Era uma promessa do Antigo Testamento, que seria um rei, que seria ungido à semelhança do rei Davi. Então, Jesus foi ungido, Jesus foi o rei, o Messias, que tiraria a nação escolhida por Deus do cativeiro, do pecado. Amém? Então, por isso ele foi chamado o Cristo, o Messias, o ungido. A outra palavra que nós lemos naquele versículo, Senhor, Todas essas palavras fazem referência à divindade de Jesus. E a palavra Senhor também era usada no Antigo Testamento para falar de Deus.
Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, quem nos salvará, o Senhor é bondoso, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor quem nos libertará do cativeiro, sempre era falado para o Senhor como autoridade, como Deus supremo. E em hebraico, né, Senhor significa Adonai. Senhor significa Adonai. Já no grego, Senhor significa Kyrios, que significa dono, mestre. Então, Jesus é o nosso Senhor, nosso dono, o nosso mestre. Amém? Ele é o nosso dono. E Ele nos comprou por seu sangue naquela cruz. Amém? Nós temos que expressar essa gratidão. Essa gratidão, nós temos que ser gratos por nós termos sido comprados por Jesus. Nosso sentimento tem que ser de gratidão, de honra, porque Ele é o nosso mestre, nosso Senhor. Amém? Nós temos que dar honra. E hoje, no almoço da nossa família lá, da parte do meu pai, né, nós estávamos lá e nós lemos esse texto, foi uma bênção, né? E nós temos que ser gratos pelas pessoas, assim como nós temos que ser gratos a Jesus, nós temos que ser gratos a Deus, pelas pessoas que Ele nos colocou para nos ajudar, para nos apoiar, né? E eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, né, que batalhou muito para que Tiago e eu estivéssemos aqui hoje, né? Nós temos que ser gratos aos nossos familiares que nos ajudam. E hoje eu vi uma tia minha, a minha tia Goia, eu já até comentei com ela dela aqui uma determinada pregação e tal. Nós passamos muitas dificuldades financeiras. Minha mãe está aqui de testemunha. E eu me lembro que chegava alguns domingos, minha mãe falava assim: Diego, vai para a casa da sua tia, vai lá, passa o dia lá com ela e tal. E eu não entendia, eu gostava de ir lá, minha tia, né? E um tempo depois, quando eu cresci, minha mãe me falou que ela falava para eu ir para a casa da minha tia, porque ela só tinha ovo para me dar em casa. Não tinha carne. E ela falava, vai para a casa da sua tia. E eu levava o Tiago pequenininho, né? E hoje, quando eu via minha tia descendo do carro lá na casa do meu pai, eu senti uma gratidão muito grande. Mesmo sem ela saber, né? Deus estava usando a vida dela para ser provedora na minha casa. Na vida da minha mãe. E eu chamei essa tia minha num cantinho e falei com ela: tia, eu quero te agradecer. Eu nunca te agradeci por a senhora ter alimentado a minha vida e a vida do meu irmão aos domingos, enquanto minha mãe estava passando dificuldade financeira. Ela falou assim: Diego, eu nunca soube disso, por que você nunca me contou? E eu falei com a minha tia assim, falei: tia, a senhora foi um instrumento de Deus e eu estou aqui para demonstrar minha gratidão para a senhora. E nós temos que ser gratos. E eu agradeço a minha mãe, tudo que ela me ensinou. Uma mulher honrada, doidinha igual eu, mas uma mulher batalhadeira, uma mulher que paga um preço, né? E nós temos que ser gratos aos nossos pais. Vocês que estão aqui, que nunca agradeceram os seus pais, agradeça. Natal é tempo, né, de nós reconhecermos as pessoas que nos ajudam. É tempo de gratidão. E a maior gratidão que nós temos é por Deus ter colocado pessoas que nos amam ao nosso redor. Amém? Nós temos que expressar essa gratidão. E Jesus, né, tem que ser o maior homenageado nessa noite aqui. Mas eu contei essa história de uma simples coisa. E eu senti gratidão quando eu vi a minha tia. E nós temos que ter gratidão quando nós olhamos para a história de Jesus, pelo sacrifício dele naquela cruz por nós. Gratidão a Deus que deixou que o seu filho viesse em forma humana para sofrer, para passar necessidade, para passar humilhação, para estar aqui nessa terra, para nos salvar. Amém? Pode passar. Então Deus
Então, como Deus, Jesus é mais do que digno de ser louvado, de ser adorado e de ser obedecido. Nós precisamos obedecer o Senhor. Nós precisamos honrar o Senhor. Amém? Nós precisamos, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é digno. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Então, nós vimos o primeiro ponto, que foi a divindade de Jesus. Como Senhor, como Cristo e como Salvador. Por isso Ele é Deus. Amém? O segundo ponto que nós vamos ver é a parte humana de Jesus. Lucas, ele apresentou nessa passagem aqui que nós lemos, alguns detalhes naturais de Jesus. Jesus nasceu de onde? De onde que Jesus nasceu? De Maria. Maria. Jesus nasceu de Maria. Deus poderia ter colocado aqui com raio, com os anjos, com cavaleiros de fogo. Podia? Poderia. Mas Deus mandou ele em forma humana, como nós, como eu e você. Ele nasceu de uma mulher que foi escolhida a dedo. Escolhida a dedo. Maria foi uma nobre mulher, escolhida a dedo por Deus. Bendita entre as mulheres, amém? Amém, meus irmãos? Bendita entre as mulheres. E Lucas, no seu evangelho, ele registra coisas de Jesus, como por exemplo ali, que ele foi envolvido em panos e foi colocado numa manjedoura. Detalhes humanos ali, naturais, né? E Lucas também coloca ali para nós dados históricos do imperador, né, do governador, para que víssemos que realmente aqueles documentos tinham legitimidade, porque eles aconteceram num determinado período. É a mesma coisa eu colocar aqui, escrever um livro hoje e falar, né, aos anos 2018, como presidente do Brasil, né, oh Jesus, fulano de tal, como governador de Minas, aqui a tragédia, o outro prefeito, fulano de tal, e assim por diante, registrar isso e colocar, guardar, e daqui 100 anos, as pessoas acharem esse registro e ver, não, bate, a história bate, aconteceu em São João del Rei tal, sob o governo de fulano de tal, sob o governador tal, né? Então, tudo registrado ali. Lucas colocou o nome do imperador, que era quem? Era César Augusto, que governou de 31 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. Então é um dado precioso ali para aqueles registros históricos da vida de Jesus. Então Lucas colocou a parte natural de Jesus. Lucas citou Quirino, que era o governador da Síria, nesse texto que nós lemos. Está escrito aí. Ele descreveu detalhes da gravidez de Maria, do nascimento, né? Que ele foi colocado ali numa manjedoura e se tornou, mesmo sendo Deus, se tornou homem. Então Jesus era Deus e Jesus foi homem como nós. Amém? Pode passar. Um homem que caminhava, que alimentava, tinha peso, devia ter CC porque não tinha desodorante, tinha bafo porque não tinha escova de dente, não tinha, né, pasta de dente. Foi um homem normal, que crescia o cabelo, não é verdade? Era um homem normal, assim como eu e você. Foi um exemplo a ser seguido, amém? Um exemplo. Se nós pegarmos na Bíblia ali a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, Jesus foi um exemplo de homem nessa terra. Como homem, Jesus é um modelo perfeito e mais digno de ser imitado. Jesus precisa ser imitado. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Amém? Precisamos ser imitadores de Cristo. Fala para o seu irmão, e você precisa imitar a Cristo. E o terceiro ponto, no primeiro ponto que nós vimos, Jesus como divindade, como Deus. Segundo ponto, Jesus como homem que veio, né? Nasceu de uma mulher, nasceu numa manjedoura. Onde? No estábulo, meus animais. Sofreu, foi humilhado, foi rejeitado, morreu, ressuscitou, vivo está e vai vir buscar a sua igreja, amém? Vai vir buscar eu e você, que ansiamos por esse dia, aleluia. E aí nós temos, diante dessas notícias, nós temos algumas reações
como seres humanos e como cristãos que nós precisamos ter diante dessa história, né? Seria inconcebível aos olhos humanos o Deus todo criador, todo poderoso, né? Chegasse ao mundo em um estábulo, em meio aos animais. Você consegue imaginar isso? Deus todo. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, criou a terra, o que Deus falou lá? Façamos o homem, a imagem, a nossa imagem e semelhança. Deus estava sozinho ali? Não. Deus não estava sozinho quando criou o homem. Deus estava com seu filho. Deus estava com seu filho. Então imagina, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todo o universo, porque estava com Deus ali, o Criador do homem, se fazendo homem e vindo em um estábulo. Um estábulo é um curral, onde guardava os animais. Lá devia ter carrapato, José deve ter saído cheio de carrapato. Mau cheiro, cheiro de esterco, de cocô. Imagina, gente. Imagina você sendo mulher, dando à luz num lugar desse. Você sendo mulher, sendo mãe, dando à luz num estábulo. Foi isso que Maria foi submetida. Maria foi num estábulo dar à luz ao seu filho. Então você pode imaginar isso? Você como mãe? Foi isso que aconteceu com Jesus. O Rei dos Reis, o poderoso, o Criador, foi dado à luz ali, num estábulo, cheio de sujeira, de cocô, caatinga, carrapato, né? Foi ali, para mostrar para nós que Ele se fez homem por nós, mesmo sendo Deus. Amém? E as reações que nós precisamos ter diante dessa história são de averiguação, reflexão, admiração, glorificação e de divulgação. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Averiguação, que é a primeira. Os pastores correram para averiguar a realidade das notícias. Está aí descrito nos versos 15 e 16. Quer ver? Olha aqui, ó, nesse texto que nós lemos de Lucas 2. Diz assim: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Então eles foram lá o quê? Averiguar se realmente o que os anjos disseram estava acontecendo. Eles foram lá ter certeza e queriam ver que Jesus estava ali. Eles queriam ver Jesus, eles queriam ver ali quem nasceu, que era Jesus o Salvador. Os pastores foram lá. A pastora Carolina falou aqui outro dia, por que foram os pastores que foram escolhidos, né, para ir lá? Eram pessoas simples, pessoas daquela região, os trabalhadores daquela região, né? Era como se dissesse aqui na nossa região, né, vamos trazer para cá, como se os marceneiros fossem para lá, né? Aqui não tem pastor de ovelhas, não é verdade? O que é mais comum aqui? A parte do artesanato, né? Então, como se fossem os marceneiros tivessem ido lá ver, levado, né, um tempo de deslocamento para lá para poder ver Jesus. Então, os anjos colocaram para os pastores, eles foram lá averiguar a situação. E nós, como cristãos, temos que averiguar a história de Jesus. Temos que lá verificar quem é Jesus. Tudo que nós sabemos sobre Ele tem que estar aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos investigar a vida de Jesus. Nós precisamos saber quem foi Jesus, o que Jesus fez por nós, os milagres que Ele operou, o que Ele falou, os princípios que Ele deixou para nós. Nós, como cristãos, não temos que ser imitadores de Cristo, não é verdade? Temos que ser imitadores dEle. E para sermos imitadores, nós temos que saber o quê? Quem é que nós estamos imitando? Nós temos que conhecê-lo. Temos que saber o que Ele faz, o que Ele disse, o que Ele pensa. E como que nós vamos saber disso? Lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. É assim que nós conheceremos os pensamentos de Jesus, para que nós sejamos imitadores de Jesus. Amém? O segundo ponto que nós temos que fazer, a reação a essas boas notícias de Jesus, de salvação,
reflexão. Maria guardou e refletiu sobre as notícias em seu coração. Versículo 19, o que diz aí? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Temos que refletir tudo aquilo que Jesus tem feito em nossa vida. Quantos testemunhos de bênçãos e vitórias nós teríamos aqui para contar? Ah, pastor, eu não lembro não. Então, meu irmão, você tem que pegar um caderninho e começar a anotar o que Jesus tem feito na sua vida. Começar a anotar os milagres dia após dia, milagre de provisão, milagre de cura, milagre da salvação, tudo. Anote ali para você ter o que contar para as pessoas. Nós temos que refletir no que Jesus tem feito para nós, o que Jesus tem feito por nós. Nós temos que ter essa reflexão diante desse texto que nós lemos, o princípio desse texto. Maria guardava ali no seu coração, e nós precisamos guardar no nosso coração o que Jesus tem feito por nós. Amém? A outra reação que nós temos que ter, admiração. Aí no versículo 18, fala que os que ouviram as notícias ficaram admirados. Não é isso que está aí? E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficavam admirados. Temos que exultar em admiração, em adoração e devoção a Cristo, porque nós temos que estar maravilhados diante de tudo que Ele fez por nós, dessa herança que nós recebemos, desse presente que nós recebemos, que foi o quê? A salvação para a vida eterna. Nós temos que estar admirados do que Deus fez por nós, mesmo que nossos antepassados lá, Adão e Eva pecaram em desobedecer a Deus. A humanidade pecou e Deus mesmo assim mandou aquele que estava com ele na criação para morrer por mim e por você, para restaurar essa aliança da salvação, para restaurar, sabe por quê? Porque Deus quer que eu e você estejamos com Ele eternamente. Foi por isso que Ele mandou Jesus. Eternamente Ele quer ficar com Alberto, eternamente Ele quer ficar com Moreira, eternamente Ele quer ficar com Mariano, Ele quer ficar com você, amém? Eternamente. Foi por isso que Ele mandou Jesus, porque Deus deseja que você e Ele estejam juntos eternamente, amém? É por isso que Ele deu esse presente para nós. É por isso que Deus deu esse presente da salvação para nós, porque Ele quer estar conosco eternamente, amém? A outra reação que nós precisamos ter diante dessas boas notícias, de glorificação. Vamos ler no versículo 20. Diz assim: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Os anjos falaram para os pastores, os anjos falaram, eles foram lá, viram e saíram de lá glorificando a Deus, saíram de lá louvando a Deus, porque eles viram que realmente o que os anjos falaram tinha acontecido. O menino estava ali naquela manjedoura, no estábulo, o Salvador, o Rei dos Reis, o Criador estava ali, deitado numa manjedoura, e os pastores saíram dali glorificando. E nós temos que sair daqui hoje, meus irmãos, glorificando a Deus por ter enviado Jesus para nos salvar. Essa deve ser a nossa atitude constante. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou Jesus para que eu pudesse estar eternamente com o Senhor, dizendo: santo, 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 santo. É isso que nós vamos estar fazendo eternamente com Deus. Deus deseja que todos nós estejamos lá eternamente com Ele, amém? E nós vamos glorificar o tempo todo, glorificar o Senhor por esse ato de amor imerecido por nós. E a outra reação que nós devemos ter diante das boas novas, qual que é? A da divulgação. No versículo 17 diz assim: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Eles viram aquele menino e saíram contando para todo mundo. Saíram contando por quê? Foi a notícia que eles receberam de salvação, que o rei tinha nascido, o rei Salvador, o Cristo. Amém? Eles saíram contando. E nós não podemos ficar calados, nós temos que contar para o mundo
esse plano de salvação. Nós temos que contar para o mundo as boas novas, as notícias, aquilo que Deus fez por mim e por você. Amém? Nós temos que contar, nós temos que divulgar. Essa precisa ser uma reação nossa, divulgar a salvação que nos foi dada através de Jesus. Amém? Então, Jesus, como ele veio? Ele veio de forma humilde, no meio de gente humilde e no meio de gente pobre. Jesus, o Rei soberano, veio no meio de gente humilde e gente pobre. Jesus não veio em meio aos palácios, aos homens ricos daquela época. Porque os arrogantes, os soberbos, os autossuficientes, os orgulhosos, não tem vez com Jesus. Jesus veio e habitou, nasceu, veio e cresceu em meio a pessoas pobres. Pessoas pobres, pessoas humildes. O Rei dos Reis, soberano, habitou entre nós e veio em meio a pessoas pobres e humildes. Não que os ricos não mereçam, imagina, né? Os ricos também merecem estar com Jesus, desde que eles não sejam soberbos, arrogantes, autossuficientes e orgulhosos. Se eles não tiverem isso, eles vão ter o mesmo privilégio. Amém? E nós queremos alcançar os ricos da nossa cidade. Amém? Em nome de Jesus, eles merecem a salvação, porque Deus deseja viver com eles eternamente. Amém? Jesus, como Deus, ele merece ser louvado, merece ser adorado e obedecido. Temos que obedecer a Jesus, amém? Amém? Ministério de Louvor, pode vir aqui. Nós devemos obedecer a Jesus. E Jesus, como homem, ele é o modelo perfeito e exemplo que deve ser imitado por nós. Deve ser imitado por nós. Então hoje você vai sair daqui, meu irmão, minha irmã, com a convicção de que você precisa obedecer o Senhor. Você precisa louvá-lo, engrandecê-lo, você precisa adorá-lo e você precisa imitá-lo. Amém? Você precisa imitar Jesus, imitar o soberano Deus que se fez homem, habitou entre nós e morreu e ressuscitou e vivo está. Amém? E essa é a mensagem que nós precisamos anunciar para as pessoas que estão lá fora, para os nossos familiares. Amém? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.